Bom, galera, então vamos para a segunda aula da semana, que nós vamos falar agora sobre teoria de Hartree, tá? Hartree foi esse cara aqui, professor, ele nasceu e morreu na cidade de Cambridge, ele foi professor da Universidade de Manchester e foi professor de Física e Matemática da Universidade de Cambridge depois, a partir de 1946, né? E ele fez bastante coisa, inclusive na parte de computação, tá? Para vocês terem uma noção. Bom, vamos pensar o seguinte, olha só, com z elétrons orbitando um núcleo de carga mais e, a gente tem um problema absolutamente intratável, devido às interações eletrônicas, tá? O conceito de blindagem que a gente viu lá atrás no átomo de hélio, vocês lembram? Permite levar em conta as interações eletrônicas de maneira efetiva. Qual é a ideia? A atração que um elétron sente pelo núcleo depende do número de elétrons que se encontram entre ele e o núcleo, pois esses elétrons vão diminuir a carga efetiva sentida pelo elétron e aí dá a noção do efeito de blindagem. O que a gente viu lá no átomo de hélio, que a gente falou assim, olha, um elétron ele não vai sentir necessariamente a carga mais 2, porque tem o outro elétron ali, então ele vai sentir uma carga um pouquinho menor do que mais 2. Certo? Agora a gente vai fazer isso só que para todo mundo. Então nós vamos pegar o V efetivo e ao invés de ter aqui o Z vezes Z quadrado, vai ter um Z em função de R. Ou seja, quanto mais perto do núcleo, mais perto de Z é. Quanto mais afastado do núcleo, mais perto de 1 vai ser. Algo mais ou menos assim, ó. Nós vamos pegar um hamiltoniano que tem aqui a energia cinética, a atração nuclear de todos os Z elétrons, tá? Mais a interação, a repulsão colombiana elétron-elétron, e nós vamos substituir isso por um hamiltoniano, que é a energia cinética de todos os elétrons, mais a energia, a atração nuclear elétron-núcleo, só que mudando aqui qual é a carga do núcleo para cada átomo. Então, de forma que quando você está junto do núcleo, você está muito perto de você estar considerando todos os prótons, e quando você está lá afastado, é como se você tivesse aí apenas um elétron, vai estar vendo Z-1, Z-1, que na verdade vai ser 1, né? Vai pegar todo o núcleo que tem Z, e Z-1 elétrons é como se ele estivesse vendo apenas um próton. Tá? Então, por isso que se aproxima de 1. Todos têm basicamente essa mesma ideia, só que isso daqui, quantitativamente, essa cara vai mudar consideravelmente de átomo para átomo, tá? Então isso aqui é algo só qualitativo para vocês terem uma noção qual é a ideia. Mas ao fazer isso, note que você tem uma hamiltoniana separável, tá? Que você tem energia cinética e um potencial atrativo, tipo Coulomb, né? Só que onde o Z vai depender de R. Então você vai ter soluções que são soluções exatamente do tipo átomo de hidrogênio, onde a parte angular, o θ e o φ, é exatamente igual ao que a gente encontrou no átomo de hidrogênio. Só que as funções radiais vão ser diferentes porque o potencial vai ser diferente, né? Vai depender da forma do potencial. Ao fazer isso, o que acaba acontecendo é que a gente modifica as alta-energias, porque a gente tira aí a degenerescência e o nível 2P passa a ser maior do que o 2S, o 3P maior que o 3S e o 3D maior do que o 3P. Né? A gente perde essa degenerescência. Então o negócio é que a gente não tem mais essa degenerescência em L, né, que a gente tinha para o átomo de hidrogênio. O comportamento próximo à origem de RNL vai ser igual ao encontrado para o átomo de H, mas isso vai fazer com que, para N's fixos, os estados, ou seja, N igual a 2 ou N igual a 3, etc. e tal, os estados com L menor sintam mais fortemente a atração nuclear e tenham, portanto, energia menor. Então, só você pensar que o seu R de NL vai ser R elevado a L para R tendendo a 0. Né? O que a gente tinha lá, o comportamento típico que a gente tinha lá para o átomo de hidrogênio. Se você pensar na probabilidade que você vai ter o P de NL de R, esse cara vai com R elevado a 2L mais 2. Né? Então, para R tendendo a 0, isso vai ser maior quanto menor for o L. Tá? Então, por causa disso, você tem, como a probabilidade de encontrar ele para R's baixos é maior, tá? Quanto menor for o L, a energia do E2S, que é L igual a 0, vai ser menor do que a energia do E2P, que é L igual a 1.
Assim, o E3S vai ter uma energia menor que o E3P, menor que o E3D, o 4S menor que o 4P, menor que o 4D e menor que o 4F, que é isso aqui. Esse é o efeito que a gente tem na teoria de Hartree ao a gente fazer esse tipo de aproximação. Tá? É a gente já quebrar essa degenerescência aqui em função do L para um N fixo. Tá? Note que isso é para um N fixo. Bom, cada um desses estados, ele é 2L mais 1 vezes 2 degenerado. Então, por exemplo, o 3P, isso a gente já sabe, né? O estado 3P, ele tem L igual a 1, então vai ser 2 mais 1, 3 vezes 2, 6 vezes degenerado. Ah, como é que você sabe disso? Você pode simplesmente escrever os estados. Ó, eu tenho N é psi de N, L, ML e MS, né? Então eu tenho N igual a 3 para todo mundo, L igual a 1 para todo mundo, mas como eu tenho L igual a 1, meu ML ele vai ser menos 1, 0 e 1, né? A gente viu isso no vídeo passado. Então eu posso ter mais 1 com o spin up, mais 1 com spin down. Deixa eu trocar de cor. 0, ML igual a 0 com spin up, 0 com spin down. Vamos trocar de cor de novo. Menos 1, ML igual a menos 1 com spin up, ML igual a menos 1 com spin down. Então isso dá 6 estados. Agora só estou escrevendo todo mundo. Né? Como é que a gente faz o estado fundamental? A gente vai preenchendo cada estado, psi-n, ml, ms, com um elétron de baixo para cima. Então eu vou começar em energia. Né? Começo com um S, então um com spin up, outro com spin down. Vou para o 2S. Um com spin up, outro com spin down. Eu estou no caso do oxigênio, eu tenho Z igual a 8. Aqui eu vou ter um com spin up. Aqui é um pouco mais complicado, eu não posso simplesmente colocar up, down, up, down, up, down, porque tem uma diferencinha, então eu vou colocar up, up, up e down. Mas isso aí a gente vai entrar em detalhes depois na outra aula, mas aí a gente vai ver como é que a gente preenche isso certinho. Tá? A camada 1s dos átomos, eles têm 2 elétrons fortemente ligados ao núcleo. E uma forma aproximada da gente fazer isso, da gente calcular essa energia do nível 1s, vai ser simplesmente menos e menos 2 ao quadrado vezes e de h. E a explicação para isso é que quando você pega a posição, o R médio da camada 1s, isso dá z aproximadamente 2. Tá? Perdão, z menos 2. Olha, aqui eu fiz errado. Dá aproximadamente z menos 2. Tá? Isso é para todos os átomos. Então a gente pode estimar aí qual é a energia necessária para remover um elétron da camada 1s. Então, por exemplo, se eu quero remover um elétron da camada 1s do oxigênio, eu preciso dar é só fazer mais 490 eletronvolts. Eu jogo um fóton com 490 eletronvolts no hidrogênio e eu vou remover ali um elétron da minha camada 1s. Olha só a diferença quando você tem o ferro. Tá? Para você remover, a energia é menos 7.834 eletronvolts, você vai precisar dar mais 7.834 eletronvolts. Isso daqui é raio-x. Tá? Só para vocês saberem. Tá? Uma outra coisa que a gente consegue também obter, em boa aproximação, é que o R médio da camada 1s é aproximadamente a 0 sobre Z menos 2. E isso se torna muito pequeno para Z grande. Tá? Então, os 2 elétrons do nível 1s, eles estão muito próximos do núcleo. E você pode ver isso também, né, pelo fato da energia ser muito baixa. Olha só. Né, isso agora, pegando os valores exatos, né? Menos 7.112 é a energia do 1s do ferro, menos 543 é a energia 1s do oxigênio. Você vê que assim, a nossa estimativa, a gente erra, mas a nossa estimativa não está tão ruim. Né? Agora, uma coisa interessante, se você olhar aqui para cima, já, né, é o seguinte, os níveis 4s 3d do ferro são praticamente degenerados, e aqui nós temos menos 7,9 eletronvolts, e aqui o 2P do oxigênio, menos 13,6 eletronvolts. Ou seja, os dois mais externos têm energias da ordem de eletronvolt.
tá? De 10 eletronvolts aqui. E um raio médio também da ordem de A0, pois os elétrons mais externos vão enxergar um núcleo de carga só mais E. Então eles são tão ligados quanto o núcleo quanto o átomo de hidrogênio. Claro que isso não é exato, né? E você pode pensar isso como diversas variações no que a gente chama de potencial de ionização, ou no primeiro potencial de ionização, né? O que seria o potencial de ionização? Seria menos a energia, ou seja, quanto de energia eu preciso dar? Qual é a menor energia possível que eu preciso dar para arrancar um elétron de um átomo? Vai ser mais a energia do orbital mais alto ocupado. Então aqui no ferro seria mais 7,9 eletronvolts, no oxigênio seria mais 13,6 eletronvolts. Tá? A gente falou que é tudo da ordem de 10 eletronvolts, mas notem que há diferenças aqui, ó, significativas, conforme a gente vai mudando aí. Era para ser tudo igual, mas não é. Mas ao mesmo tempo, note que é tudo da ordem de 10 eletronvolts. Tá? É tudo, eu estou falando de ordens de grandeza. Olha a diferença que é menos 7.112 da 1S para menos 7,9 da 4S. Ou seja, o potencial de ionização mais 7,9, o primeiro potencial de ionização. Você falar que você está variando de 5 a 25, você está na mesma ordem de grandeza. Tá? Na ordem de 10 eletronvolts. Há diferenças? Há diferenças. Certo? E isso é possível da gente ver conforme a gente analisa mais fortemente caso a caso, e para isso eu quero que vocês façam isso, analisem aí o caso da segunda linha da tabela periódica, e apesar de a gente saber que é tudo da mesma ordem de A0, o raio e o... como é que fala? O potencial de ionização, tenta separar qual que teria o menor potencial de ionização, qual teria o maior potencial de ionização, qual teria o menor raio e qual teria o maior raio. Vejam aí. Tá? Na segunda linha da tabela periódica, tá? Então, essa variação, ela não contradiz, porque mesmo tendo em conta a variação, vai ser sempre da ordem de 10 eletronvolts e sempre da ordem, o raio médio do elétron mais externo é sempre da ordem de A0, tá? A gente argumentou também na aula passada que o estado excitado, um S2P, ele era mais energético que um S2S, analisando isso aqui, vocês lembram? Eu falei assim, ó, o R2P, o raio médio do 2P está mais próximo do 1S do que o 2S do 1S. Por isso, ele vai ser mais energético, porque o termo de repulsão vai contar mais. Isso na teoria de Hartree já sai automaticamente, porque a teoria de Hartree já põe o 2P num nível acima do 2S. Então, essa energia aqui, desse estado excitado, que é a soma do 1S mais o 2S, vai ser menor do que essa energia aqui, que é a soma do 1S mais o 2P. Ok? Agora vocês estão vendo aí o slide sem a minha cara, para ficar mais fácil. Muito bem. Entenderam? Beleza. Bom, então a teoria de Hartree permite a gente fazer esse tipo de análise, e aí a gente consegue depois escrever melhor os estados de um elétron através da teoria de Hartree, mas a gente precisa saber a ordem com que a gente preenche os níveis de energia. Isso é extremamente relevante. Tá? E a ordem, vocês já viram isso em química lá no segundo grau, é através do diagrama de Pauling. Então a gente escreve 1S2, 2S2, 3S2, 4S2, 5S2, 2P6, 3P6, 4P6, 5P6, 3D10, 4D10, 2D10, 4D10, e aí a gente vai acompanhando assim, ó, 1S2, dá volta, sempre na diagonal, 2S2, dá volta, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, então tá vendo, ó, depois do P6 vai pro 4S2, não vai, entendeu? 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5... E aí a gente vai fazendo esse zigue-zague para preencher, tá? Então, por que isso? Porque a gente tem, na verdade, essa situação aqui, ó. Onde a gente tem o N igual a 1, 1S, depois o 2S e o 2P. Aí você tem 3S, 3P, 4S, tá vendo que tá tendo os níveis já começam a se misturar aqui, ó. 4S, 3D, 4P, 5S.
há uma diferença, você não tem o 3 completamente separado do 4. O 4 entra no 3, o 5 entra no 4, o 6 aqui está antes do 4F. Então, você não pode sair preenchendo primeiro n igual a 1, depois n igual a 2, depois n igual a 3, porque você tem essa diferença aqui de energia, tá? E uma coisa que é interessante é que a gente sempre aprendeu a fazer isso e a gente sempre faz isso, mas isso não é sempre verdade, tá? Aqui você tem aqui os níveis, tá? E depois de um determinado, você fala assim, olha, a ordem aqui, você pode ver, o azul é S, aí o laranja é P, o vermelho é D. Então, note aqui, ó, que nem sempre você tem o 4S... Opa, escrevi demais, mas nem sempre você tem o 4S antes do 3D. Aqui você começa com 3D antes do 4S, tá vendo? Ó, o criptônio e o cálcio, tá vendo? E aqui também, você vê que ele vai mudando conforme o número atômico Z aumenta, você tem essas irregularidades aí, tá? Vocês podem notar que em alguns casos há uma grande separação de energia, então você tem as chamadas camadas. Então, olha só, dá um S para 2S, você tem uma separação grande de energia, assim como da 2P para 3S. Aí começa a ficar mais difícil, mas você tem aqui, ó, da 3P para 4S, deixa eu ver aqui, que aqui confunde tudo mesmo, 4P para 5S, parece que aqui é diferente, mas nem tanto. E aí você está tendo essas camadas e você pode ver que um átomo no estado fundamental que tem camadas fechadas tem estados excitados a uma grande diferença de energia, então eles são quimicamente inertes. Tá? Então é quando você tem os gases nobres. Então aqui você tem, não S inteira preenchida, você tem o hélio. Tá? Então deixa eu pegar aqui e vou fazer por camadas. Você tem o hélio. Essa camada aqui preenchida te dá o hélio. Quando você tem essa camada aqui, então aqui você tem 2 elétrons, aqui você tem 8. Então dá 10. Z igual a 10, neônio. Aí você vai agora 3P, 3S, 3P e 4S. Perdão, 3S e 3P. Você tem aqui mais 2 mais 6 dá mais 8. 18 elétrons. Você tem o argônio. Aí depois você vai preencher a 4S, a 3D e a 4P. Então isso vai te dar mais 18 elétrons, vem o criptônio. Depois o xenônio, depois o radônio. Então você tem aqui os gases nobres, é quando tem essas camadas, tá? Fechadas devido a essa diferença grande do estado excitado para o estado fundamental do átomo. E a gente chama de configuração exatamente a configuração, a gente caracteriza a configuração quando a gente preenche todos os níveis de energia ocupados. Então, por exemplo, o sódio é Z11, tá? Isso dá 1S2, 2S2, 2P3, 2P6, 3S1, e a gente pode representar isso através dos gases nobres e apenas o elétron de valência que falta. Tá? Então, aqui você tem a camada fechada, que é até Z igual a 10, e você tem o 3S1 sobrando. No caso do cálcio, que é Z igual a 20, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Aqui é uma camada fechada, que você tem o argônio, 4S2. Tá? E aí você pode representar a configuração do estado excitado alternando os níveis ocupados. Então, por exemplo, se eu quero um estado excitado do cálcio, 4S, eu tirar um elétron aqui do 4S2 e mandar para o 4P, eu posso apresentar como sendo a configuração AR4S4P. Tá? Como a gente tipicamente está mais interessado nas excitações de mais baixa energia, a gente só envolve os elétrons de valência, que são os mais externos, por isso que a gente continua representando as camadas fechadas aqui desse jeito. Tá? E também é comum a gente caracterizar os estados através de um diagrama de caixas. Então a gente tem aqui 1S, 2S, 2P. Lembrando, L igual a 1, você tem ML igual a menos 1, 0 e 1. Então você tem 1S2, 2S2 e 2P2. Tá? E aqui, ó, spin up. Você primeiro preenche todo mundo com spin up, depois você volta com spin down.
tá? Mas, né, se você chegar lá na tabela periódica, se você for analisar na tabela periódica, eu devia ter colocado uma que eu não coloquei. Né? As tabelas periódicas elas vão mostrar apenas as configurações do estado fundamental que não seguem a forma usual do preenchimento. Por exemplo, o cobre 29. Tá? O cobre 29, se você seguisse a ordem usual, seria o argônio 4s2, 3d9. Mas para Z maior que 29, o 3D, a energia do estado 3D é menor que a do 4s. Então a configuração correta fica 3D10, 4s1. Tá? Agora, uma configuração como essa representa vários estados quânticos diferentes. Tá? A gente vai ver isso com cuidado na próxima aula. Isso aqui foi só uma introduçãozinha. Tá? Mas a gente vai ver isso em detalhes na próxima aula, porque ela representa vários estados quânticos diferentes e ao nível da teoria de Hartree, né, usada para obter todos os níveis N e L, né, todos os estados deveriam ter a mesma energia. Mas quando se leva em conta a interação coulombiana residual entre os elétrons, se observa que esses estados, na verdade, não têm a mesma energia. Então, nós vamos fazer aí um exemplo na aula. Se vocês quiserem fazer já, vocês já podem fazer. Tá? Eu vou pegar essa configuração do berílio no estado excitado, 1s2, 2s, 2p, e eu quero que vocês determinem quantos estados diferentes correspondem a essa configuração. Tá? E aí vocês vão ver que se vocês ainda não entenderam que uma configuração não significa necessariamente um estado, são vários, se vocês tentarem fazer isso, vocês vão entender. Tá? Aí na semana que vem, a gente vai ver como que a gente pode caracterizar os termos de uma configuração. Né? A gente caracteriza os estados de uma configuração em termos dos chamados termos, que a gente ainda não viu. Tá? E como ver quais que tem mais energia ou menor energia pelas regras de Hund. Então, por hoje é só. A gente se encontra na quinta-feira para a nossa aula presencial. Tchau, tchau.